Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando. A gente está começando hoje a última videoaula sobre o Brasil colonial. Semana que vem a gente vai ter uma aula sobre o IBGE e os tipos de regionalização pra gente encerrar e ficar bem certinho essa parte. E aí na outra semana a gente já começa a matéria nova, tá bom? A gente não tem previsão de volta, então vamos adiantando o conteúdo enquanto a gente não consegue voltar para a sala de aula. Eu preparei para vocês hoje um vídeo sobre os ciclos econômicos do Brasil colonial, que vai do pau-brasil até o café. Então a gente vai fazer um resumo dos destaques aí, das principais características de cada fase. E semana que vem a gente já volta para regionalização para encerrar aí essa parte de divisão e de formação territorial do Brasil, tá certo? Então vamos lá. Bom, os slides que eu separei para vocês essa semana tá dividido em tópicos. Então, cada ciclo que a gente for comentar, cada ciclo econômico, vai ter aí os tópicos com as características predominantes, tá bom? Então, vamos aí para o primeiro ciclo, que a gente vai falar do pau-brasil. Coloquei para vocês aí século XV. A gente tem que lembrar que a gente tá falando lá no Brasil colônia, quando o Brasil pertencia ainda a Portugal. Então, a gente volta pro século XV e tem que ter a mentalidade ali de Brasil colônia, tá certo? Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles tinham a visão de quando eles encontravam novas terras, eles queriam encontrar o quê? Ouro e prata. A gente está falando ainda no conceito mercantilista. Então, para um Estado nacional, para o país da época ser poderoso, ele precisava apresentar uma grande quantidade de ouro e uma grande quantidade de prata, tá bom? Isso que fortalecia aí os Estados nacionais. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não tiveram essa conquista imediata. Tanto que os primeiros 30 anos do Brasil não foram tão explorados. Eles começaram a explorar quando eles descobriram aí essa madeira valiosa que eu coloquei para vocês. E essa madeira valiosa era o pau-brasil. O pau-brasil, além de ser usado para construção de móveis, de utensílios, ele também continha um pigmento. E esse foi uma grande sacada que os portugueses tiveram, de levar essa madeira com esse pigmento para a Europa e lá conseguir atingir os tecidos, tá bom? Então, esse que era o grande sacada aí do pau-brasil. Os povos indígenas eram escravizados, coloquei para vocês, e muitos morreram por conta do trabalho exaustivo. Como a mão de obra indígena era mais abundante aqui na nossa região, eles não usavam tantos escravos. Só que em contrapartida que os escravos tinham um porte físico muito mais resistente para trabalho, os índios não eram acostumados com um trabalho tão pesado. Então muitos deles morreram com a exploração do pau-brasil, quando eles iam fazer aí esse corte, essa coleta da madeira, muitos morriam de exaustão, de canseira, porque eles não eram bem alimentados, eles não eram cuidados. E como eles estavam acostumados com uma vida bem tranquila, muitos deles morreram nessa parte aí da história, tá bom? Em troca da mão de obra, os indígenas recebiam mercadoria como espelhos, canivetes, facas, tecidos e roupas. Aí você pode me perguntar, nossa professora, mas eles recebiam espelhos? Sim, gente. Naquela época os indígenas não tinham acesso a esse recurso, era muita modernidade ali para eles. Então quando eles tinham aquele espelho, aqueles canivetes, aquelas facas modernas da época que os portugueses traziam, para eles era uma moeda de troca muito bem dada. Porque qual que era a vantagem dos indígenas continuarem com o pau-brasil? Eles já estavam habituados com aquilo. E eles usavam outras madeiras também para construir ocra. Então, eles não tinham ali uma madeira específica. Então, os portugueses conseguiam fazer essa troca aí por materiais que para eles eram vistos como preciosos, tá bom? Quando esse ciclo do pau-brasil termina, não coloquei para vocês, mas começou a ter a descoberta de outros pigmentos na Europa. Então o que acontece? O lucro ali do pau-brasil perde sua vantagem, porque o que era utilizado para madeira e para o pigmento cai aí uma das utilidades dele. Então ele é começado a ser usado só para madeira. Então acaba não ficando mais lucrativo para o português vir aqui, pegar essa madeira, levar para a Europa, porque era uma viagem aí de meses, a gente está falando aí lá do século XV, então era uma viagem longa. Então não compensava o gasto que os portugueses tinham para chegar lá e passar esse dinheiro. Então eles começaram a usar outras madeiras lá e com a descoberta de um novo pigmento, eles não precisavam mais do pigmento que estava aqui no Brasil, tá certo? Aí encerra-se o ciclo do pau-brasil, ele continua a ser explorado, mas não com tanta intensidade, e a gente vai agora para o próximo ciclo. Como eu falei
pra vocês, o pau-brasil, ele não tinha tantos núcleos de povoamento, então não tinha aí uma cidadezinha formada. O que não acontece agora com o ciclo que a gente vai ver, que é o ciclo da cana-de-açúcar, do açúcar. O açúcar, pessoal, era uma preciosidade que a gente tinha antigamente, tanto que se você fosse presentear alguém, você poderia dar pra ela um saquinho de açúcar, porque não era tão encontrado como é hoje em dia, e como a nossa região ainda continua aí sendo uma grande produtora do açúcar, tá bom? Promover o povoamento. Então foi uma das primeiras características aí da cana-de-açúcar. Começou a trazer gente para morar, porque os portugueses queriam que fiscalizasse ali aquela área que estava tendo o plantio da cana-de-açúcar, tá bom? Tornar o território lucrativo. Então, principalmente ali a parte litorânea, a gente vai falar já já, começou a ser lucrativa, começou a ter vantagens dos portugueses virem para cá por conta de ter a plantação aí da cana-de-açúcar, tá certo? Só um minutinho. O litoral, solo e clima favorável. Então, o litoral brasileiro, aí, principalmente na região do Nordeste, começou a ser o principal ponto ali de plantação. Por o solo ser propício para a plantação e o clima também, por ser quente e úmido. Então, a gente tem uma plantação aí da cana-de-açúcar mais fácil, tá bom? Coisa que a gente não conseguia lá na Europa. A região Nordeste, solo argiloso, fértil, propício ao plantio, e o clima seco e úmido, como eu falei pra vocês, tá bom? Mão de obra escravizada dos indígenas e africana nas produções açucareiras. Então a gente continuava aí ter os indígenas usados como escravos. Produção voltada ao exterior, tanto que quando você procurava açúcar aqui no Brasil, você não achava, porque toda a produção que tinha, eles mandavam pra fora. Tá bom? Então, eles não tinham nenhuma mercado aqui dentro, era tudo pro exterior, tá certo? Próximo slide que eu coloquei tem muito a ver com isso, que é o avanço para o interior. A expansão da produção açucareira estimulou o desenvolvimento de outros cultivos, além do tabaco, da mandioca, e também começaram a ser cultivados. Então a gente para de só ter uma monocultura, que é a produção apenas da cana-de-açúcar, e a gente abre a produção para outras mercadorias. Isso fez com que a produção saísse ali da parte apenas litorânea e começasse a caminhar aí para o interior. Tá bom? Vou colocar um mapa pra vocês disso que eu tô falando agora. Então, observem aí, toda essa parte que sai do litoral começa a ir pra outras áreas aí do Brasil colônia, tá certo? A pecuária foi desenvolvida nos engenhos para fortalecer carne aos moradores e animais de tração para movimentar as moendas e transportar as cargas. Então, começou aí a ter uma criação de engenhos para que a gente pudesse levar essa mercadoria até onde ela ia ser transportada para o exterior, tá bom? Ao mesmo tempo que tínhamos a produção açucareira, também aumentava aí a distância da onde a gente tinha que levar, então por isso que esses engenhos foram criados. Outra coisa que também começou a se desenvolver nessa época foi as drogas do sertão, que a gente falou lá, pessoal, que são os remédios, as ervas que usavam. Isso era chamado de drogas. Então lá, principalmente na região que a gente tem norte agora, que é na floresta amazônica, tá bom? Então esse aí é o ciclo do açúcar. Vamos lá, próximo ciclo agora, o ciclo do ouro que eu coloquei pra vocês, a descoberta das jazidas de ouro. Agora a gente vai andar um pouquinho aí uns 2 séculos, a gente tá lá no século 17, tá certo? Em razão da descoberta da região, passou a ser chamada de Minas Gerais. Então uma certa área que agora é atual Minas Gerais, começou a ser explorada. De São Paulo até Minas ali, uma rota, tá bom? Que a gente tinha muita jazida de ouro. Isso cresceu o olho, com certeza, dos portugueses, porque era o que eles estavam procurando desde o dia que eles chegaram aqui. Eles procuravam terra para conquistar esse ouro, tá bom? Lembra que a gente tá aí numa época mercantilista, então quem tinha mais ouro, quem tinha mais prata, tinha mais poder, tá certo? Deslocamento populacional, inclusive de portugueses. Então muita gente foi para essa área. Tanto que eu coloquei pra vocês que a capital do Brasil saiu de Salvador, de atual Salvador, que era lá em cima, e passou a vir aqui pro Rio de Janeiro. Por que isso aconteceu? Pra que conseguisse ter uma vigia maior de quanto ouro e quanta prata saía dessa região. Então eles queriam monitorar ali o que estava acontecendo. E com a capital sendo em Salvador, ficava bem mais distante para ter esse monitoramento, tá bom? Transformação na ocupação do território brasileiro. Então essas mudanças que ocorreram, começaram a se fixar pessoas,
um crescimento populacional aí nessa área, tá bom? E a capital do Brasil que também mudou de lugar. Crescimento da urbanização e diversidade social. A gente tinha comerciantes, escravos, mineradores. Então a gente não tem mais só um patamar. Então, por exemplo, a gente não tem só escravos, a gente não indígenas ou escravos africanos. A gente tem também mineradores morando ali, comerciantes, que começou a crescer ali um comércio com a urbanização, o crescimento dos pequenos polos urbanos começaram também a vir junto com o comércio, tá certo? Então, esse daí foi o ciclo do ouro, e principalmente ali na atual Minas Gerais, que ficou esse nome aí por conta das jazidas de ouro encontradas naquela época. Vamos lá para o último ciclo agora para a gente encerrar a aulinha de hoje, o ciclo do café. Então, a expansão das lavouras de café em 1822 aí até 1889 mais ou menos, condição e clima e solo existente na atual região do Sudeste. Então, a gente continua tendo um solo favorável para a plantação. E os portugueses no começo e até que nessa época eles abusaram muito disso, porque o nosso solo é muito fértil aí para plantação. Da região sudeste favoreciam o desenvolvimento. Do Rio de Janeiro, o cultivo do café expandiu-se rapidamente, ocupando áreas do interior do território, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo. Vou deixar o mapa passando aí para vocês verem como foi essa extensão. Tem também, pessoal, um aumento aí dos meios de transportes. Lembra que a gente falou dos engenhos, dos animais que levavam essa mercadoria, essa cana-de-açúcar? A gente precisou ter um meio de transporte aí mais forte, mais resistente, porque a gente tinha uma grande produção de café aí nessa área, tá bom? São Paulo, Rio de Janeiro aí, certo? Coloquei também para vocês que a mão de obra predominante nessa época era escrava. Os indígenas já tinham aí um pouco que sobrou, porque muitos deles foram mortos e já foram também construindo suas tribos, se afastando. E a gente tem a mão de obra africana predominante nessa época, tá certo? Vou deixar o mapa também passando aí pra vocês como foi o avanço aí dessa parte. Com a expansão dos cafezais, a distância entre as áreas de produção e os portos foram aumentando, o que estimulou o desenvolvimento de meio de transporte mais eficiente. Então, é o que eu falei pra vocês, a gente precisava de um meio de transporte mais resistente para carregar toda essa carga de café pro exterior aí, construindo as primeiras ferrovias do país. Então, foi a primeira escolha que o Brasil fez pelas ferrovias, então foi um grande investimento mais necessário para aquela época. As ferrovias são usadas em transporte de carga até hoje, então foi um grande avanço para a produção e para a exportação desses produtos, tá certo? Então vamos lá, só para dar uma resumida aí na aula de hoje. A gente vai do pau-brasil para cana-de-açúcar, da cana-de-açúcar pro ouro, lá em Minas Gerais, e por último aí a gente tem o avanço aí do café, tá certo? Bom, gente, então só para encerrar aí a aula de hoje, a gente falou do ciclo econômico do Brasil colonial. Então a gente sai lá do pau-brasil, passa pela cana-de-açúcar, pela produção de açúcar, pelas jazidas de ouro em Minas Gerais e por último aí no café, tá bom? Dei uma resumida porque isso também é uma grande parte, é história. Então a aula que vem a gente vai só finalizar a parte de regionalização e já vamos também começar a matéria nova já na semana seguinte, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar uma atividade bem simplesinha para vocês fazerem. Vai ser só para vocês me descreverem um pouquinho que vocês entenderam de cada fase aí do ciclo de produção. Porque, como eu falei para vocês, é um pouquinho de história. Então, eu não vou me aprofundar. Eu quero que vocês só façam um resumo. A aula que vem, sim, vai ter um questionário, tá certo? Então, nessa aula eu vou pedir, é uma questão só. Eu vou pedir para vocês só resumirem um pouquinho que vocês entenderam de cada ciclo aí econômico do Brasil, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando. Vão dando a opinião de vocês lá no WhatsApp, aqui nos comentários, tá certo? Se vocês não estão entendendo, se eu tô falando muito rápido, vocês também me corrijam, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Beijo, se cuidem. Em breve a gente tá em sala de aula, tá certo? Beijo e até a próxima aula. Tchau!